Posso ligar? Já está ligado, não. Alô, testando, boa noite. Eu sempre quis ter um desse aqui, ó. Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui na Casa de Irmãos de Luz. Som tá bom aí atrás, pessoal? Maravilha. Nossa equipe técnica, João Siloc. Nas horas vagas, ele é dentista. Temos um tema muito bom para o nosso contexto de hoje, da nossa noite maravilhosa de outono e temperatura agradável. E nós falaremos sobre a paciência. Legal, todo mundo balançou a cabeça, né? Acho top isso daí. Bom, começamos abrindo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. E ele cita sobre a paciência, né? É um subtópico que o Espírito Verdade passa aos espíritos como instruções dos espíritos. E nesse subtópico ele chama os espíritas para o tema paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo, para a glória no céu. Parece contraditório isso daí. Talvez alguém possa primeiramente perguntar por que Deus mandaria uma dor para depois obter glória. Deus não é amor? Por que ele mandaria uma dor? A conversa é complexa porque nós inicialmente possamos pensar, essa dor veio a mim de forma externa. Foi alguém, foi algo de fora que mandou para que eu sofresse. Mas à medida que nós estudamos, nós nos aprofundamos no Espiritismo, nós entendemos as leis vibracionais que regem o nosso convívio, e entendemos que nós estamos intimamente ligados. Que existem outras leis universais, como a lei de unicidade, que mostra que todos nós somos um só. Nós somos parte de Deus, assim como nós estamos inseridos no todo, nele, no Criador, nos traz a responsabilidade da dor que nos é atingida. A nossa própria responsabilidade da dor que veio ao nosso encontro. Quando uma dor vem ao nosso encontro, não é porque Deus lá em cima, sentado num trono isolado, aquele estereótipo divino, um homem de barba longa, ditando, jogando dados o que deve acontecer ou não acontecer. Não é o caso, não é isso. É que essa dor que nos veio é algo que, na grande maioria das vezes, inconscientemente nós atraímos. Ou algo que precisa ser vivenciado para o nosso crescimento. Então ele fala aqui, ele finaliza nesse primeiro parágrafo que diz assim, mas bendizei, ou seja, melhor que você agradeça o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Claro que aqui tem uma visão mais romantizada de um cristianismo antigo. Então ele fala a glória no céu. Mas é o fato que quando nós aprendemos a superar uma dor, nós nos fortalecemos. Como tantas e tantas vezes já citados aqui em outras palestras na Casa Espírita, a espada ela é construída a partir da extração de um minério bruto que passa por sucessivas transformações. Aquecida a não sei quantos graus, 200, 300, 700, 900 graus. E depois é martelada, forjada, esfriada, martelada de novo. Aquece, martela, aquece, martela. Então, cada processo de aquecimento da liga torna essas moléculas voláteis. E à medida que ela esfria, ela vai sendo martelada, para que ela vá sendo comprimida.
Então, se nós pudéssemos entender, ver um processo molecular da construção de uma espada, é a compressão das moléculas ao ponto de torná-la tão forte que ela resiste à colisão com uma outra espada. E ela se torna um instrumento belo, digamos que perfeito. Essa analogia para a nossa vida nos mostra que, por mais doído que seja aceitar, é justamente a dor que vem aos nossos encontros da vida o processo que nos faz crescer, que nos torna melhores, que nos torna tão bom quanto uma espada. Mas o tema aqui é a paciência. E ele segue. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada por Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Que paulada, né? Que paulada. Então é muito mais fácil quando nós nos vemos submetidos às grandes intempéries da nossa vida, sair reclamando que eu sofro por causa de outrem. Ao invés de escolher o que eu posso aprender com esse sofrimento que ele está me causando, que ela está me causando. E muitas vezes nós não entendemos que aquele algoz está fazendo um papel importante na nossa vida. Às vezes está fazendo o papel mais difícil. Tem aceito, antes da vida encarnatória, essa missão. Irei ao lado de fulano. E em determinado momento da vida dele, eis que eu causarei uma dor tremenda. Também. Então nós, aqui, somos instruídos pelos Espíritos a praticar a paciência. É uma raiz, outrora eu falei aqui numa palestra, que tem uma similaridade com uma raiz latina que significa caminho. Paciência. É como se nós estivéssemos num trem. E olhando para todos os lados você vê a paisagem transcorrendo velozmente. Nós, pacientemente, estamos sentados numa dessas poltronas do trem, assistindo, percebendo, olhando, sabendo que a vida é nós sentados dentro do trem, pacientemente no caminho, entendendo que é necessário esperar para chegar no ponto final. Mas aqui falamos de uma paciência de presença no agora. E quando eu falei em paciência, foi engraçado para quem observa daqui do púlpito para a plateia, parece que alguns olhares se viram assim: ei, eu tenho um pouco de ira. Isso é uma coisa. Quando a gente não sabe esperar, quando a gente não sabe estar numa poltrona desse trem, esperar, nós alimentamos a vontade de revidar. Então eu não sou paciente. Eu não sou paciente com fulano, não sou paciente com Beltrano. Então, na verdade, você não sabe esperar o momento que aquela pessoa que lhe é próxima atingir um outro patamar da vida dela. Então, eu estou abrindo mão de algo que é eu diria que é praticamente uma obrigação dos espíritas kardecistas, ser empático. A empatia, ela sustenta, eu acho que a grande maioria dos sentimentos aos quais nós buscamos no nosso processo de crescimento.
que o procedimento de empatia nos coloca no lugar do próximo, nos coloca no lugar do outro. E se fosse ao contrário? E ser empático, quando eu olho e percebo que naquele momento o próximo possa estar ainda no momento de fraqueza ou no momento de ignorância espiritual, praticando tal coisa, tal outra coisa, eu copio o próprio exemplo de Jesus. Eu tento copiar o exemplo de Jesus. Jesus mostrou a cada passo que ele deixou, a cada palavra que ele proferiu, o quão empático que ele era. Cito um exemplo quando ele foi julgado. Cito um outro exemplo quando ele estava na ceia e ele virou para Judas e disse: faça logo o que tens de fazer. Empatia. Empatia nos ajuda a ter paciência. E a instrução dos Espíritos aqui é a respeito de sermos pacientes. E sigo. A vida é difícil. Eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E, então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para frente ao chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada para se censurar. Não tinha nada a censurar, enquanto que vós tende vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. E um espírito amigo, assinado na cidade de Le Havre, na França, no ano de 1862. Que puxão de orelha que ele dá no último parágrafo. Cristo não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar. Legal, né? Top. Quando alguém nos causa uma dor, a nossa primeira atitude é dizer: meu, você está me fazendo sofrer, eu não amo mais você, eu tenho raiva de ti, fica de mal, blá, blá, blá. Ei, pera, eu tenho um passado a espiar. Por que eu não considero isso nessas horas? É mais fácil sempre jogar a conta para frente, a culpa para frente. Mas não pensamos que o que tenhamos nós feito no passado? Quais atrocidades tenhamos nós feito numa outra vida, outrora? Nós não olhamos, às vezes, para o retrovisor, que é o retrovisor da nossa vida. Às vezes nós não temos coragem para o nosso próprio espelho. Nós, às vezes guiados pela vaidade que é inerente desse mundo contemporâneo, nos julgamos perfeitos. Eu não erro. Eu estou sempre certo. Cuida que aí tem um alfinetinho de vaidade vocegando. Nós erramos, sim. Nós erramos, nós tropicamos, nós cambaleamos, nós caímos, nós levantamos, nós cometemos erros. Isso tudo faz parte da existência humana. Se cobrar ser perfeito é agir contra a esse ensinamento que os Espíritos nos disseram. Sede pacientes. E agora nós estamos saindo aqui não no contexto externo de ser paciente com o irmão, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. Paciente consigo mesmo. Acima de tudo, ser paciente consigo mesmo. Eu não posso praticar
ou tentar praticar paciência se eu me permito ser ansioso? Se eu não aceito as minhas limitações? Se eu não aceito quem eu sou agora? Ok. Se você quer ser diferente, faça para mudar aquilo que você não gosta. Ninguém mais pode arrumar ou modificar nós mesmos, a não ser nós mesmos. Repetindo, a vida é um barco, um grande navio. Quem está no timão desse navio é cada um de vocês, cada um de nós. A direção que a gente vai seguir, o mar que nós vamos cruzar, se nós vamos levantar as velas e aproveitar o vento e seguir naquela direção, se nós vamos enfrentar um mar em fúria, com bravura, só nos compete. A ninguém mais. A ninguém mais. Entretanto, os próprios Espíritos sempre nos orientam. Peça ajuda. Para isso existem as pessoas ao nosso entorno. Para isso existem os guias espirituais. Para isso existem os anjos da guarda. Para isso existe uma família. A gente fala em família, todo mundo já fica meio assim, a família é complicado. É complicado, graças a Deus. É aí mesmo que a gente tem que estar. Exatamente aí. Pai, mãe, irmão, tio, tia, primo, cunhado, tudo. Exatamente aí onde nós temos que estar. Inclusive cunhado. Exatamente aí que nós temos que estar. Exatamente aí nessa dinâmica dessa sala de aula que nós encontramos uma oportunidade única de exercitar a tal da paciência. É fácil ser paciente se eu estou transitando numa cidade estranha, onde eu não conheço ninguém, posso ser gentil, posso dar passagem para alguém. Eu sou paciente, eu deixei as pessoas passando na minha frente. Cheguei em casa e quebro o pau lá em casa. Como diz italiano, mas como? Italiano é nervoso, é agitado. Nós somos. Nós somos latinos. Nós temos sangue quente. Nós queremos resolver tudo no roxinho, como diz a Amanda. Mas, às vezes, é necessário. É assim que eu gostaria que me tratassem. Diz aqui o livro do Pai Joaquim, 3 últimos capítulos. Uma das grandes leis universais, lei de ação e reação. Se eu for impaciente, vai ter um resultado. Nós gostaríamos de ser tratados com paciência? Claro que gostaríamos de ser tratados com paciência. Obviamente, sempre temos a expectativa de que as pessoas sejam pacientes conosco, porque nós também temos os nossos limites, nossos delays. Nós, homens, que o diga, né? Os homens que vivem mais tempo na caixa do nada. Amor, cuida do leite. Só todo mundo sabe. Não deixa o leite derramar. E a mulher fica braba com ele. É legal isso daí. Então aqui volta o começo do Livro dos Espíritos. As pessoas que vêm ao nosso encontro para nos causar uma dor, claro, não necessariamente uma dor física, uma dor emocional exacerbada, mas às vezes essas pequenas rispidez da vida cotidiana, que nós podemos assim também classificar como uma forma de dor, é que nos dá as oportunidades para sermos pacientes. E na vida conjugal, nada melhor. A vida conjugal é um palco espetacular de exercício. É atrapalhado. Tem que botar para mim aqui, porque eu estou sem óculos aqui. Você tem? Acertou. Quem sabe faz ao vivo. Obrigado. Atrapalha ao vivo também.
Bueno. E essa vida conjugal é que é legal. E nós abrangemos hoje aqui, durante a nossa aula do livro do Pai Joaquim, um tema que alvoroçou aqui. E justamente nós falávamos sobre o processo passional e depois, a partir do processo passional, aí uma grande oportunidade para nós aprendermos a respeito do amor. E quando um casal se une, quando duas pessoas se unem, elas são atraídas inicialmente pela beleza, pela força atracional da paixão. Então a gente fica cego, né? Cego, surdo, mudo, não vê nada. A gente só vê beleza. Só vê beleza. Até brinquei aqui, falei assim, até o punk, né? O solto é bonito, a vontade de... Tudo é bonito, tudo é bonito. Depois do convívio, quando começa a baixar a parte hormonal, aí vem a vida real. Então a primeira discussão que tiver, eu vou embora. É isso? Isso é exercitar a paciência? Não é. Tolerância, empatia. A gente precisa ter empatia. Nossa vida conjugal é a nossa maior escola de aprendizado de paciência. Às vezes nós não conseguimos ter paciência lá nem com o pai, nem com o irmão, nem com o irmão. Ok, aí há um universo bondoso, eis que coloca um cônjuge na sua vida. Você não vai escapar. Quer subir uma montanha e virar um ermitão? Nada te proíbe. Lei do livre-arbítrio? Nada te proíbe. Irei eu crescer se eu ficar isolado numa montanha? Irei eu evoluir moralmente? Eu quero ser espiritualizado. Quero alcançar o nirvana. Nós não aprenderemos a crescer moralmente se nós não socializarmos. O processo da espada, gente, é aqui mesmo. Eu quero me tornar melhor? É aqui mesmo. Eu quero crescer espiritualmente? É aqui mesmo. É aqui mesmo. O tempo todo é aqui mesmo. Não é vivendo sozinho. Não é não tendo uma vida conjugal. Não é não tendo uma vida familiar. É preciso. É preciso. É uma salada salgada e ao mesmo tempo doce. Uma salada agridoce. Mas a vida em si, ela tem seus encantos. E nós precisamos saber olhar, mesmo que seja com um óculos romântico, as partes boas nas quais nós podemos coletar da vida. Nós podemos tornar a nossa vida leve, nós podemos torná-la a nossa vida miserável. O óculos roxo, uma boa ideia, achei bonita. Estava brincando aqui. O pessoal que está assistindo não vai entender, mas aí eu convido vocês a estarem aqui nas nossas palestras, sentir aqui ao vivo as emoções de estar aqui no nosso salão. Né? Então, assim, tem livre-arbítrio nisso? Tem. Tem, porque assim, foi uma brincadeira, mas tem, por mais que seja metafórico, eu quis dizer, mas tem assim, por mais complicado que seja a vida, eu procuro ver o que ela tem de bom. E preciso me ater às coisas boas que tem na vida, não exigir que tudo seja perfeito para que eu satisfaça essa coisinha linda que é chamado ego umbigo. Não precisa. A vida é imperfeita o tempo todo. Todo mundo é imperfeito o tempo todo. Então eu vou exigir uma perfeição no relacionamento? Eu vou exigir uma perfeição dentro de uma família? Não. Precisa contextualizar, usar da empatia. Às vezes meu pai, a minha mãe tenham determinadas atitudes, mas como é que foi a história deles? Como é que foi a infância? E como é que foram ela com os avós? E como é que foi a vida dos avós e dos tataravós? Não para pensar nisso daí. A gente não para usar de empatia o que uma pessoa possa ter vivido na infância dela, que às vezes ela se torna um adulto e tem uma atitude assim, um assado com a gente. Então, para isso existe aqui o ensinamento máximo para os espíritos, sede pacientes. Eu não posso me intitular, eu sou um espírita kardecista, eu vou lá, tomo passe bonitinho, faço a minha água lubrificada, bioenergia, chego em casa. Isso não serve só para o espiritismo, isso serve para qualquer pessoa que está procurando uma caminhada de crescimento espiritual.
Nós precisamos aprender a colocar em prática aquilo que nós falamos. Eu admito, eu tenho um monte de defeito, todos têm defeito. Ah, tu faz careta? Tem meus defeitos? Claro que tenho, todos têm. Não é porque o Alan está falando aqui com a roupinha lavada aqui na frente do púlpito que parece que eu sou perfeitinho. Eu sou. Todo mundo tem defeito. Todo mundo. E é por isso, então, o ser paciente é olhar para si e entender as suas limitações. Quando eu aprendo a ter paz comigo, isso que nós damos de recado para todo mundo que está aqui na casa hoje, eu preciso aprender a ter paz comigo e aos poucos ir transbordando essa paz ao meu entorno. E é tão bonito como isso acontece, porque como diz o capítulo 5 agora do livro que nós vamos estudar, que é a mecânica do pensamento, nós transformamos ao nosso entorno. Transformamos ao nosso entorno. O que eu quero aqui? Um gramado de flores? Desculpa, um jardim de flores. O que eu devo plantar aqui fora? Abacateiro? Bananeira? O que eu vou plantar aqui fora? Flores. Simples. Lei de ação e reação. O que eu quero na minha vida, eu devo escolher o que eu vou plantar. Eu escolho as sementes que eu vou plantar. Paciência, porque a semente demora para eclodir, para germinar, para formar raiz, para crescer, para se tornar algo, dar flores. Paciência é uma virtude que precisa ser praticada todo o tempo da nossa vida, todo momento da nossa vida. E muitas vezes ter a sabedoria de não falar. Né? Acontece um momento, vou ficar nervosa. Não briguem no momento que o sangue está em cima. Eu não aconselho. Queria fazer, cada um usa o seu livre-arbítrio como queira. Mas não é o momento para discutir. Não é. Eu quero resolver alguma coisa com alguém, abaixa primeiro ali a emoção, né? Aquele sangue latino. Um dia depois, 2 dias depois, que se for o caso, toma um banho de água gelada, vai na cachoeira lá no Reino do Garcia, mergulha, né? Faz aquela boa limpeza, depois volta e tem uma conversa racional, empática, paciente. Às vezes nós precisamos ceder. Eu quero sempre estar certo. Às vezes, o que eu quero estar certo é mais importante para mim. Às vezes a gente está certo. Mas às vezes nós tenhamos que ter a sabedoria de abrir mão da nossa razão em busca de algo que é maior do que isso, que é a paz. Nós abrimos mão de ego, de vaidade. Não importa, se para ti tu estava certo, tá bom. Segue a vida. E vamos adiante. Passou rápido. E eu fecharia essa palestra maravilhosa com 2 citações. Uma que vem do imperador Marco Aurélio, do seu livro Meditações para Si. É bem curtinho. Ele fala o seguinte: as ocorrências externas te distraem. Proporcione a ti mesmo repouso para aprender algo bom e deixa de ir e vir para lá e para cá. Faça uma pausa. O conselho que ele está dando aqui: se acalme. Não se inquiete. As ocorrências externas te distraem. Aí ele pausa. Então, proporcione para ti mesmo repouso para aprender algo de bom e não fique perambulando. Hora de acalmar, abaixar a bolinha. Vamos adiante. Evita, inclusive, outros tipos de ir e vir, pois há pessoas que, embora se ocupem laboriosamente de ações da vida, carecem de uma meta para a qual nem sequer dirigem uma vez seus desejos e ideias. Bueno, do nosso ícone Khalil Gibran,
um jovem disse, fala-nos sobre amizade. E ele respondeu dizendo, molhar a garganta que eu estou falando aqui já secou. O vosso amigo é vossas necessidades atendidas. Ele é vosso campo, o qual semeais com amor e colheis com gratidão. E ele é vossa mesa e vossa lareira. Pois vós dirigis a ele com fome e procurais para obter a paz. Quando o vosso amigo revela-vos seu pensamento, vós não temeis, ou não, em vossa própria mente, nem contendes o sim. E quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir seu coração. Ele se refere à empatia. Pois sem palavras, na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as expectativas nascem e são compartilhados numa alegria silenciosa. Entenderam que lindo isso? Pois sem palavras, na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as expectativas nascem e são compartilhados numa alegria silenciosa. Quando vós vos separardes de vosso amigo, não vos afligis, pois aquilo que mais amais nele pode tornar-se mais claro em sua ausência. Como a montanha, para o alpinista, é mais nítida da planície. E que não haja outro propósito senão o de intensificar o vosso espírito. Pois o amor que procura alguém da revelação de seu próprio mistério não é o amor, e sim uma rede lançada. É apenas coisas inúteis, e apenas coisas inúteis nela são apanhadas. E que aquilo que vós tendes de melhor seja dado ao vosso amigo. Se ele tiver de conhecer a baixa de vossa maré, que ele também conheça a alta. Pois quem é seu amigo, para que vós procureis a fim de matar o tempo? Procurai sempre para viver as horas. Viver as horas. Pois o papel dele é preencher vossas necessidades e não o vosso vazio. E na doçura da amizade, que haja o riso e o compartilhamento das alegrias. Pois no orvalho das pequenas coisas o coração encontra sua manhã e é refrescado. E quando ele fala aqui de amizade, talvez seja esse o sentimento mais belo que possa unir duas pessoas. Porque um casamento, uma vida conjugal, vai muito além do início da explosão da paixão. Um casamento precisa ser cultivado também pela amizade. E quando nós desejamos escolher alguma pessoa a qual nós iremos caminhar longos dias de nossa jornada, que seja essa pessoa, além do nosso cônjuge, o nosso melhor amigo. E que a amizade seja a fundamentação, a base sólida, que vai construir algo maioral, que é o amor. O amor é sua essência, o amor que ama sem controle, que ama sem julgar, que ama sem precisar controlar. A vida conjugal, nós sabemos que tem seus desafios. Não só a vida conjugal, a vida familiar, vários setores da nossa vida. Mas quando nós decidimos cativar amigos, começando com pequenos gestos, com pequenas coisas que podem ser feitas, como cita aqui no último parágrafo, nós aí estamos lançando semente de flores no nosso jardim.
O jardim que nós queremos construir ao longo da nossa caminhada é um jardim florido, um jardim belo. E nós podemos fazer isso a todo instante. É uma analogia que eu faço. Eu sempre digo, isso não é que nem dieta que se começa segunda-feira. Se começa agora. A amizade começa a todo instante, a qualquer momento. A amizade pode começar entre um pai e um filho, uma filha e uma mãe e um filho. Pode começar entre um marido e uma mulher, entre um casal do mesmo gênero, não importa. A amizade se constrói em qualquer nível de relacionamento da nossa vida. Precisa partir de dentro de nós essa vontade de escolher semente e jogar. Tenham paciência. Tenham paciência e reguem essas sementes com pequenas atitudes, como essas pequenas gotas de orvalho preenchem o coração. Que esse jardim, sim, certamente florescerá. E que a vista desse jardim seja exuberante. E que cada dessas flores, por si, libertem outras sementes. E essas sementes se renovem e sejam espalhadas por outras terras secas, que se tornem assim outros jardins. Assim, encerro. Desejo a todos vocês mais uma semana abençoada. A profunda gratidão de todos os irmãos da casa e irmãos de luz, para aqueles que se fazem presentes, que fazem parte do nosso projeto. Esse nosso projeto não só de ajudar pessoas com ações materiais, mas ajudar as pessoas, acima de tudo, com orientação em relação à vida, com estender a mão. Isso que nós fazemos aqui é um processo de amizade, é um processo de exercício da paciência. Há tantas pessoas que adentram nossas portas nos mais diversos estados. E para nós, espíritas kardecistas, precisamos nos lembrar dessas máximas aqui da paciência. Às vezes pessoas irão entrar aqui, irão fazer os tratamentos e irão embora e nunca mais voltarão. E depois voltarão novamente. E se separarão. E voltarão novamente. E sumirão e voltarão novamente. Como disse Jesus, perdoai 70 vezes 7. É a mesma coisa. O perdoar é se doar. Doe-se quantas vezes forem necessárias. Que assim seja. Oração final. Obrigado aos nossos guias. Que demonstram com tanta maestria a capacidade de ser paciente. Um posicionamento empático, tolerante, diante do grande desafio que é conduzir-nos, filhos encarnados, conduzir-nos imersos à vida material, distraídos com tantas informações, com tantas distrações. E vós, nossos guias, pacientemente se prontificam ao nosso lado. Nos dão a mão sempre quando nós solicitamos. Nos protegem, mesmo quando nós estamos caminhando em cima de pedras de tropeço. Quisera nós sabermos copiar mais o vosso exemplo e sermos pacientes.
Mas eis que o universo mostra que tudo se transforma. E à medida que esse vosso trabalho singular de proteção a nós encarnados é irreversível pela lei do progresso, e que cedo ou tarde nós saberemos, de uma maneira natural, a usar o exercício da paciência e tornar isso como sendo algo natural na nossa atitude de ser encarnado. Essa oração é mais um agradecimento a vós, nossos guias, que jamais desistem de nós, que se prevalecem dentro da lei divina, a lei do amor, próximo, solícitos, desde o momento do nosso primeiro choro até o momento do nosso retorno ao lar. Que assim seja.